né? Estamos começando mais um bloco, retomando o nosso Orientes, falando da vida conjugal. Bem-vindo, bem-vinda. Você pode entrar em contato conosco pelo telefone 19. Eu sempre gosto de colar para a gente não cair no erro de falar o telefone errado. 3871-9620. 3871-9620. Ou pelo Orientes. Faça como a minha esposa, orientes@rs21.com.br. orientes@rs21.com.br. Twitter é @orientes21 e o Facebook Oriente-se com hífen. Quero começar esse bloco trazendo alguém que é intercessor dos casamentos. Amanhã é dia de Santo Antônio. É, dia de Santo Antônio. Ele é intercessor dos casamentos. Eu tinha um padre que a gente brincava muito com ele, que ele casava muito. Ele era muito solicitado para fazer casamento. E, no entanto, ele não era Antônio, mas ele era italiano, era Duílio. Aí, depois que os anos, a gente foi descobrir que era padre Duílio Antonini. Eu falei, agora está explicado. Vamos a Santo Antônio, vamos lá. Santo Antônio, um dos santos mais populares do Brasil, é conhecido como santo casamenteiro e padroeiro dos pobres. Nesta paróquia, em Campinas, o dia começou com missa em homenagem ao santo. Após a celebração, os pães benzidos foram entregues à população. E Santo Antônio ele é importante não apenas pelo aspecto chamado popular, mas pela sua vida, pela sua entrega, sobretudo, à causa dos pobres, a preocupação que ele tinha de realmente dar pão aos pobres, de que nenhum pobre batia no convento onde ele estava e saía sem ser atendido. E aí vem esse costume. Uma das tradições mais populares do Dia do Santo Antônio é o bolo. Esse aqui, por exemplo, tem 137 metros e foram distribuídas dentro dele 1.500 medalhas do santo. A crença é que quem encontrar a medalhinha dentro do prazo de 1 ano estará casado. O bolo é apenas uma das simpatias de Santo Antônio para casamento. E isso Melina sabe muito bem. Devota do santo, ela fazia simpatias que aprendeu com a avó para realizar o grande sonho do casamento. Eu comecei a fazer efetivamente quando eu comecei a namorar, assim, já deu um certo tempo, eu tinha acho que 17, 18 anos, assim, aí eu comecei a testar. Tinha colocar o Santo Antônio de cabeça para baixo, tinha pegar foto 3x4, jogar mel e deixar lá pertinho da vela, tinha umas coisas assim, né? Para Melina, as simpatias eram apenas crendices populares. Uma tradição de família, mas que não influenciou em seu casamento. Eu tinha um outro namorado, que eu namorei 5 anos, que eu tentei casar, fiz uma simpatia, mas não deu certo, terminou, tudo bem. E logo depois de 1 ano, eu conheci o Denis, deu 2 anos, 2 anos e meio, nós resolvemos casar. E pra ele você fez alguma simpatia? Não, pra ele não. Aí já tinha passado um pouco essa ansiedade toda e foi algo mais especial. Emocionada em relembrar os momentos do casamento, ela aconselha. Um conselho ou uma simpatia? Os dois. Eu acho que o importante é esperar que as coisas vão acontecer no seu determinado tempo. Tudo tem um momento certo, assim, a gente não sabe o que vai acontecer. Pois é, eu tenho outro e-mail aqui interessante, ó. Olá, sou a esposa do entrevistado Samuel Borges. Posso confirmar tudo o que ele está dizendo, desde que mulheres falam muito, até que nos respeitamos e aceitamos nossas diferenças, nosso espaço como indivíduos diferentes que somos. Parabéns pelo programa e pela oportunidade. Ana de Rubens Borges. Quantos anos de casado? Mais de 18, indo para quase 20. Quase 20 anos de casado? Eu falo assim, a gente usa muita expressão assim, casado não, né, de namoro. Mas eu falo isso com muito respeito, assim, porque eu falo que o meu casamento tem cara de namoro mesmo. Sabe, de acordar todo dia, estar contente de estar ali. Eu sempre falo muito de comunicação, então eu falo assim, casamento não é sorte, casamento não é encontrar a pessoa certa. Casamento, ele dá certo no medida que você trabalha por ele. Então eu sempre falo assim, né? Puxa, tantos anos que nós estamos casados,
nunca deixamos de bom dia, boa tarde, boa noite, nunca deixamos de dizer por gentileza, por favor. Sabe, essas coisinhas pequenininhas que às vezes vão ficando pelo caminho, nós dois temos um zelo enorme com isso. Voltamos ao filme, né? Voltamos ao filme. Porque é isso que se perde no meio do caminho, de fato. E é interessante, a minha esposa teve um câncer em 2006, na mama, e a gente passa por uma reciclagem. É muito bom o aperto, né? É muito bom. E aí, porque naquela hora ali, você faz as contas. Qual é o saldo? O que eu tenho? Até onde foi, até onde fui, o que eu poderia fazer a mais, né? E ao ir passando pela situação, a gente recomeçou várias coisas. Por exemplo, assistir o filme, um deitado no colo do outro, né? Andar de mãozinha dada. Coisa que com 20 e tantos anos de casado, você já vai meio no automático, né? Mas muito disso, eu diria que a gente deixa a rotina entrar demais e perde esse trabalhar, né? Eu falo assim, alguns casais estão brigando porque a relação está no fim. Lá em casa, eu brigo com a minha esposa também. Ela chega da rua e fala, poxa, você não veio me dar um beijo. Né? Então, eu falo assim, ninguém começa perdendo, na minha opinião, as grandes coisas. A gente começa perdendo as pequenininhas. Isso. Que você fala, isso aqui não é importante, aquilo não é importante, daqui a pouco a relação inteira está indo para o brejo, né? Porque nada mais é importante. Mas a gente falou ali de Santo Antônio, você falou que é muito mais trabalhar pelo casamento, mas acontece o encantamento inicial, né, Maria Tereza? Um flerte, um olhar, uma atração, e a partir dali você tem um novelo para desenrolar. E aí é que entra o problema, que muita gente não quer desenrolar. Mas existe um início assim encantador que nos embeveza, como é que fala? Embevece. Embevece. Nos envolve, nos deixa embevecidos. O encantamento em relação a qualquer coisa é fundamental, né? Quer dizer, se não começar com o encantamento, como é que nós vamos depois, na hora que vem o desencanto, podermos retomar o fio da moeda, o fio da nave, então, o fio do novelo, né? Quer dizer, como então, leigo, eu diria, então, esse trabalho é sempre soprar um pouquinho na brasa do encantamento para ela continuar acesa. Agora, eu estava pensando, né, interessante, no primeiro bloco você recebeu um e-mail da sua esposa, no segundo bloco você recebeu um e-mail da sua esposa, no terceiro bloco não virá e-mail do meu esposo, porque eu não tenho. Né? E eu fiquei pensando assim, que interessante, né, uma série, porque, como as coisas vão sendo colocadas na nossa vida, por que eu estou nesse programa, sendo que eu tenho uma história da impossibilidade, né? Mas, como as impossibilidades estão no caminho, ou não ter sido suficiente para lidar, ou porque a coisa começou com encantamento, como é importante que comece, mas não necessariamente as coisas começam bem, né? Mas começar bem e seguir bem não é necessariamente o caminho de todos. Agora, não ter podido ter o que vocês estão trazendo aqui também é um aprendizado muito bonito. Sim. Em termos de aprender a lidar com o cotidiano do filho, de aprender a lidar com o cotidiano das várias pessoas. Me lembro uma vez que até era um casal, quando eles ficaram sabendo que eu era uma pessoa separada, aí ele falou assim, que interessante, então você ajuda as pessoas a conseguir aquilo que você não conseguiu, né? Então, eu acho que isso também nos torna mais realistas. Sim. Sabe? Para poder acompanhar, saber. Né? Então, o Samuel estava falando em outras palavras, mas eu gravei, até na produção do programa, eles escreveram uma frase que a convidada também gostou muito, que dizia assim, esse aprender a lidar com as divergências, né? Aprender a lidar com as perdas. A gente está falando disso, na verdade, né? Quando a gente fala dos reveses, do pequeno encantamento que se perdeu nisso ou naquilo, não era bem isso que eu sonhei ou que eu desejei,
mas... E às vezes tem coisas muito interessantes. Por exemplo, eu me casei muito cedo com a minha esposa, a gente é namorado da adolescência, e eu sempre servindo na igreja, e quando a gente tinha logo uns 10 anos de casados, eu fui para morar na Canção Nova, numa comunidade. Então, uma das coisas, por exemplo, eu e ela nunca trabalhamos para ter uma casa. Nunca. A gente trabalhava para ir vivendo a vida, né? A serviço. A uma certa altura, a própria comunidade, pelas necessidades de aprovação da igreja, os casais precisam ter um espaço muito bem definido, então os casais foram se preparando para ter o seu espaço. Eu também fui me preparando para ter uma casa, coisa que eu nunca imaginei. Então, a essa altura, eu hoje aprendo a lidar com uma coisa que para mim é meio embaraçosa, parece que não encaixa nas minhas mãos, parece que é grande demais, que é uma casa. Sim. Então, é engraçado, porque às vezes uma coisa boa, ela pode concorrer até para, eu não vou falar atrapalhar, mas embaraçar um pouco os dois. Né? Então, essas coisas são divergentes, né? As coisas que parece que não estavam no cronograma e que vão acontecer no meio do caminho. Não é só coisa negativa, uma doença e tal, mas uma conquista, por exemplo, sei lá, um dos dois é promovido para um cargo muito grande e começa a haver um problema sério entre os dois por causa da diferença de salário, ou do cargo, ou a vida profissional de um está ascendendo muito rápido. Então, tem coisas que são, a princípio, positivas e começam a ser uma divergência muito perigosa para os dois. Você tocou num tema agora que, muitas vezes, no final das minhas palestras, os homens chegam para conversar de algo que, assim, que hoje, eu acho que é uma realidade mais moderna, assim, natural, né? Que é aquela coisa do, poxa, Samuel, eu tenho uma dificuldade enorme, rapaz, de lidar com o fato de que minha esposa ganha mais do que eu. Né? Como isso é difícil para o homem, como essa coisa é complicada. E eu tenho para mim a seguinte perspectiva. A impressão que eu tenho, isso não é um estudo, né? Aquela coisa, é a sua crença, é seu valor, de que assim, o homem ele nasceu com essa coisa dentro dele de ser provedor. Claro, ele nasceu... E ele se sente inadequado quando ele está dentro dessa situação. E o que eu tenho dito para eles? Eu falo, escuta, vocês precisam entender que vocês não são só provedores financeiros, mas são provedores emocionais também. Então, você não deixa de ser provedor. E é importante que você lembre desse seu papel como provedor emocional, né, como pessoa que está ali fazendo provisão de N outras necessidades que a esposa, os filhos, a família têm. Então, eu acho que em função da modernidade que vivemos hoje, da mudança do mercado e tudo, é uma realidade com a qual nós precisamos aprender a lidar com ela. E aí, se assim é para o homem, assim é também difícil para a mulher quando ela vai ter o salário maior que ele. Ela também não sabe direito como manejar isso. Né? Agora, eu estava pensando, até é uma imagem da Sagrada Família que eu tenho em casa, que é um São José, que ele está assim com o braço, né? Sim. E a Nossa Senhora está sentada com o menino Jesus. De qualquer forma, psicanaliticamente falando, né, a presença da figura do marido, do pai do meu filho, da minha filha, é fundante para que ela possa ter reservas, né, emocionais. Quer dizer, ele, por existir aqui, mesmo que essa relação agora fundamental é mãe e bebê, mas a existência dele aqui provê, que é o que você estava dizendo, né? Provê, independente do salário que ele está, o salário que ele tem naquele momento. Então, essa condição de que a mulher, sem aquele que a provê, em qualquer sentido que seja, né, ela não vai ser suficiente. Esse é um dos grandes problemas dos casais, que ainda não aprenderam a descobrir o papel, a diferença e a lidar com isso?